Aleluia. Meus queridos, eu quero te convidar neste momento a orar comigo, porque Deus está neste lugar e Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amém? Quantos creem aqui que Deus está neste lugar? Quantos creem que Deus fala? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e cantamos vários hinos, nós oramos, ouvimos esse testemunho, pudemos ofertar ao Senhor. Cada uma dessas situações, Senhor Deus, são situações tão privilegiadas para nós. Eu sei que a Tua presença e a Tua glória está neste lugar e nós já invocamos o Teu nome e sabemos que a Tua glória está sobre este lugar, a Tua presença está aqui. Quero pedir que o Senhor venha trazer essa palavra de encontro aos nossos corações, aquilo que o Senhor sabe, aquilo que nós precisamos como igreja do Senhor. Ministra aos nossos corações, porque o Senhor é o Deus que fala. Tua palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu creio que o Senhor está ministrando às tuas igrejas, meu Senhor, falando aos corações. Que assim seja para louvor, honra e glória do teu nome santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. O tema da mensagem dessa noite é hiper vitoriosos. Hiper vitoriosos. Amém? Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus ou intercede a favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia todo, o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. Aleluia. Deus age antes da fundação do mundo, conforme nós pregamos semana passada. Deus tem um plano e Ele conheceu aqueles que passaram a linha da chegada. Quantos estavam aqui semana passada e ouviram essa palavra? Deus conheceu aqueles que passaram a linha de chegada antes do universo ser formado. Não havia nada, nenhum átomo sequer, Deus já tinha conhecido aqueles que haveriam de passar a linha da chegada. E a mente de Deus é fantástica, meus queridos. E eu quero passar uma imagem aqui. Os cientistas têm, através dos potentes telescópios espaciais, têm vasculhado o universo, as estrelas, e elas formam cadeias. Cadeias de estrelas, de galáxias, de quasares, e cada vez vai se tornando um sistema maior. E aqui do seu lado esquerdo, nós temos aqui essa cadeia cósmica que pode ser vista através do infravermelho.
eles conseguem identificar os gases que ligam gases, energia que ligam essa grande cadeia. E aqui, interessantemente, do lado direito está o nosso cérebro, que é a cadeia de neurônios, que também está toda interligada. E o universo parece um cérebro gigante, como se fossem os neurônios interligados entre si. Correspondentemente, quando você vê o cérebro humano, parece que você está vendo uma foto do universo. Por quê? Porque há uma mente superior que desenhou todas as coisas, que planejou todas as coisas e elas seguem um padrão. Amém? Obrigado, Léo. E eu quero falar um pouco a respeito do que Deus está fazendo sobre a terra. Do que Deus planejou e Ele está fazendo. Romanos capítulo 8 é fantástico, ele é tremendo. Tem muita coisa no livro de Romanos, mas o capítulo 8, eu sou apaixonado por esse capítulo porque ele tem muita coisa. E Romanos capítulo 8, ele está falando de um tribunal. Ele está tratando porque o sistema de leis que nós temos no Brasil, ele é oriundo, ele vem do sistema romano. Sistema romano, que foi um sistema aprimorado de leis em sua época. E Paulo está escrevendo, entendendo bem das leis romanas, e ele está falando como funciona o tribunal espiritual para os romanos, que tinham essa noção muito boa de lei. Então é um capítulo bem jurídico. É um capítulo bem jurídico, ele já começa assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e condenação estamos falando de um tribunal. Que diante de um tribunal nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós fomos pregando em 3 mensagens anteriores, cada um dos pedaços, e hoje nós estamos terminando o capítulo. E a palavra, tem uma palavra muito interessante aqui que é hipernikao. Hipernikao é uma palavra grega que quer dizer mais que vencedor. A palavra hiper quer dizer acima, sobre alguma coisa, excesso, excessivamente além de alguma coisa. Então, a palavra, no original é isso mesmo, hiper vitoriosos. Nós não somos apenas vitoriosos, nós somos hiper vitoriosos, segundo a língua grega. Quer dizer, mais que vencedores, excessivamente mais do que qualquer tipo de vitória que você possa ter nessa terra, ou conhecer a respeito de alguma vitória. O texto está dizendo, nós somos muito mais do que isso, que você possa competir ou ganhar algum troféu, medalha, diploma, conquistas nessa terra, não se compara com aquilo que Deus planejou para o seu povo. E essa palavra ela é muito abrangente. E o texto que nós lemos está dizendo assim, eu não li o versículo 31, mas tem a ver com esse texto também, que diremos, pois, acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz essa pergunta. E aqui no capítulo 8 ele faz várias perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele deixa a pergunta aberta. Ele está dizendo, se Deus mesmo, que fez todo o universo, antes de conhecer, antes de fazer todas as coisas, Ele já conheceu e Ele já preparou o caminho, ou predestinou o caminho da salvação, que era Cristo, e aí nos justificou, e Ele preparou todas as coisas para que andássemos nela. Se Ele fez todas as coisas, quem pode fazer alguma coisa contra o plano de Deus? Contra o que Deus está fazendo? Ele está dizendo. E a pergunta é bem interessante. No versículo 32 ele está dizendo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É muito interessante esse versículo porque ele diz que quando Deus planejou todas as coisas, e aqui tem uma coisa muito importante, e eu vou pegar você nessa noite em algo que talvez você fale no dia a dia, mas não perceba o problema do teor daquilo que você fala. Dizem assim, deve haver seres em outros planetas. E a justificativa é, por que Deus criaria todas essas coisas? Deus criaria todas essas coisas, se não fosse também para fazer algum ser inteligente em outro lugar. Você já falou isso, ou pensou isso, ou escutou isso? Isso é o que mais roda nos dias atuais. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Conhecendo aqui um pouquinho da mente de Deus, nós vamos entender um outro princípio, que é muito importante.
Eu passei para vocês aqui a respeito das estrelas e toda a composição do universo, daquilo que se vê, mas tem muito do que se não vê ainda, mas aquilo que se vê é parecido com uma grande mente, um grande cérebro. E amados, toda essa cadeia universal do cosmos, ela está abaixo daquilo que Deus é, do Criador. O Criador é maior do que a criação. Amém? O Criador é maior do que a criação. Então, disse eu semana passada, que se você comprar ali um peixinho e ele vendendo um saco, e chega na sua casa, se você quiser que o peixe continue vivo, o que você tem que fazer? Tem que comprar o quê? Um aquário, dar condições para ele. Você vai comprar comidinha do peixe, você vai vai comprar uma bombinha. Uma bombinha. Eu lembro que uma vez foi aniversário da Imê, e o Rodrigo no aniversário deu uns saquinhos de peixinho. Né? Faz tempo, né? Faz vários anos já. E eu lembro que eu cheguei em casa com aquele peixinho assim, ele ficava olhando para mim, e olhando para ele, e falei, esse peixe vai morrer. E agora, o que eu faço com ele? Dentro do saquinho. Aí que eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar um aquário. Eu comprei um aquáriozinho lá, e eu falei, mas se eu comprar e colocar ele aqui, que água que esse peixe usa? Eu não sei nada de peixe. E aí fui pesquisar e procurar alguma coisa, então eu tinha que fazer um micro ecossistema para aquele peixe sobreviver. E aí falei, agora que tem que pôr? Aí fui num lugar lá que vendia peixe e perguntei, e aí eles falaram, que peixe que é? Ah, não sei, para mim, que peixe que é? Ele é dessa cor, tal, mas tem vários peixes dessa cor. Aí eu falei, e agora? Aí tirei uma foto do peixe, voltei lá e mostrei esse peixe aqui. Ah, tá, então se é esse peixe você tem que fazer isso, e foi me dizendo a comida que eu tinha que dar para ele, não sei o quê. Mas eu já tinha tentado colocar comida antes para o peixe, ele não comia. Joguei arroz para ele, joguei várias coisas lá, e o peixinho não queria comer. Porque no rio, às vezes, você joga umas coisinhas lá, faísca de pão, joguei, e o peixinho não comia, irmãos. E eu falei, esse peixe vai morrer de fome. Eu fiquei desesperado por causa do peixe. E aí eu falei para ele, esse peixe não come pão. Ele falou, às vezes tem peixe que come, mas tem peixe que não come. E tal, ele foi me explicando, dá essa raçãozinha pro peixe. Aí eu pus lá a ração e o peixe não comia a ração também. Falei, meu Deus, esse peixe vai morrer de fome. Voltei lá e falei pro homem, ele não comeu a ração. E tem que pôr bombinha lá? Põe uma bombinha, mas não precisa, esse peixe é resistente, ele não precisa de bombinha. No final das contas, o peixe viveu algumas semanas lá, mas depois ele morreu. Meus queridos, mas Deus, quando foi fazer o homem, ele teve que fazer um ecossistema para o homem. Amém? Ele criou todas as coisas e ele fez um ecossistema preparado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no final do 6º dia, ele criou o homem. Quando já estava tudo criado, já havia todas as coisas, árvores frutíferas sobre a terra, e havia tudo. E eu estava vendo um cientista esses dias, semana passada, explicar a respeito de alguma coisa, que eu achei muito interessante. Tem que haver centenas, talvez milhares de condições apropriadas para que haja vida na Terra. Ele disse, olha, para que houvesse todas essas condições no outro planeta, matematicamente falando, se entende que muito menos do que essas tendências aqui seria impossível. Porque você tem que abrigar num planeta todas as demais condições que tem no planeta Terra para que haja vida, e se vendo toda a possibilidade matemática disso, é praticamente impossível. E aí alguém diz, mas seria uma judiação Deus não criar outras coisas. Tem muitos crentes que dizem isso, não criar outros seres vivos, sabendo que Ele criou todo o universo. Por que não criar outros seres vivos? Porque eu quero que você entenda que, para que eu coloque um peixinho dentro daquele ecossistema lá, meus amados, eu tenho que preparar todas as condições. Se eu vou pôr mais peixes ou não, é outra coisa, mas eu tenho que preparar tudo o básico para que haja vida ali, para que aquele peixe possa comer e viver e tudo mais. Até a luz apropriada e todas as demais coisas. Deus fez o oxigênio na medida certa para não
para que nós não morramos e nem queime os nossos pulmões. Ele fez a distância certa da terra, ele fez a cor certa da luz que nós recebemos do sol, a vitamina D que nós recebemos, ele fez as frutas que nós precisamos, o solo com as qualidades e características que nós precisamos, ele fez todos os mares na quantidade certa para que a vida possa continuar, ele colocou a lua em volta da terra para as marés, para sustentar a vida, ele coloca o planeta Júpiter lá para, de certa forma, atrair cometas para não deixar vir sobre a Terra, que é um grande protetor. Ele coloca em volta do planeta Terra os anéis magnéticos em volta da Terra, anéis de Van Hatten lá, para que Van Halen, isso aí, para que a radiação do Sol não nos mate fritos aqui na Terra, e isso foi descoberto depois que o homem foi na Lua, praticamente. E é interessante que tudo que está sendo visto está sendo descoberto que o planeta Terra, meus queridos, é realmente feito intencionalmente para que houvesse vida, para que o homem estivesse aqui. E aí você diz assim, mas, pastor, por que Deus teria todo esse trabalho com o homem? E não ampliaria? Porque o homem, a Bíblia diz, é a coroa da criação de Deus. E tem algo no homem que não tem nada mais do que Deus criou. E aqui está o segredo de todas as coisas. Deus, quando faz o homem, Ele o faz à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus dotou o homem de imagem e semelhança, colocou, carimbou nele sua imagem e semelhança, e o homem é diferente e distinto de todo o resto da criação, inclusive dos anjos. Os anjos têm conhecimento, sabedoria, até além do homem, mas o homem tem algumas coisas que os anjos não têm. Tem várias coisas. O ser que tem condições de ser inteligente e procriar, o homem é o único. Não tem outro ser inteligente que procrie, que dê novos filhos, como nós vimos o testemunho aqui nessa noite, que é um milagre de Deus. Tanto a criança que veio é um milagre realmente, como qualquer criança que nasce é um milagre de Deus. Dá origem a um novo ser que passa a ser eterno a partir do seu nascimento, porque essa alma não morrerá mais. A Bíblia diz que depois da nossa morte aqui na terra, ou nós vamos para o castigo eterno, ou para a vida eterna, mas a eternidade continua. E é muito importante, é muito interessante, que a Bíblia diz que se Deus foi capaz de fazer todo esse ecossistema por causa do homem, isso tudo está inferior ao Filho de Deus. O Filho de Deus, o Messias, Cristo, da Trindade, Ele está acima de toda a criação, porque a Bíblia diz que Ele sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3 fala isso. Se Ele está acima de toda a criação, a Bíblia diz, então, que Ele não poupou nem o seu Filho, que está acima de todo o cosmos, de todo o universo, Ele não poupou por causa do homem. E Ele o entregou para que morresse por nós numa cruz. E Ele diz, e Ele não nos dará também com Ele, com Jesus, com Cristo, também todas as coisas? É a pergunta que Ele faz. E aqui tem um segredo muito importante, porque a nossa mente minúscula, se nós formos comparar o desenho dessa mente cósmica que nós vimos aqui na foto nessa noite, com a nossa mente é infinitamente inferior a tudo aquilo que nós vimos da criação. Mas, por que Deus nos ama? É um mistério. Talvez um dos maiores mistérios é por que Deus, sendo tão grande, tão inteligente, tão criativo, olhou para nós e foi capaz de dar a sua própria vida por nós, para que nós fôssemos salvos. Entregar o seu próprio filho, porque nem ao seu próprio filho, olha que a palavra diz, nem ao seu próprio filho Ele poupou, por causa da nossa salvação. Mas Deus não poderia ter abortado a criação do homem, sabendo que ele iria pecar? Poderia. E aí não existiria o homem. Mas Deus, quando planejou o homem, se apaixonou pelo projeto que Ele fez. Ele colocou tudo dele nesse projeto. Embora somos feitos do pó da terra, mas tem algo desenhado em nossa alma, que não se acha em mais nada. Porque Jesus, aquele que veio do céu e conhece todas as coisas, disse, uma alma
vale mais do que o mundo inteiro. E a palavra mundo quer dizer cosmos, mais do que todo o universo. Não é do que o planeta Terra. Uma alma vale mais para Deus, aos olhos de Deus, do que todo o universo. Então olhe para a alma que está do seu lado e diga para ela, a Bíblia diz que a sua alma vale mais do que o universo. Então, será que Deus teria algum problema em criar essa imensidão de cosmos, sabendo que você é mais importante do que toda a criação do resto que Deus fez? Se a sua alma vale mais do que tudo o universo? É tão importante que eu vou falar uma coisa que parece polêmica, mas veja o que o texto diz. Você é tão importante que na questão da nossa salvação, Deus preferiu você do que o filho dele. Ele colocou na balança da justiça dele e disse, se eu tiver que dar o meu filho para morrer, para te salvar, eu vou fazer isso. Então não venha dizer que você não tem valor. Não venha querer rabiscar em cima do plano de Deus e daquilo que Ele desenhou antes do universo ser formado, porque não funciona. E nem todas as mentiras do diabo podem colar sobre aquilo que Deus fez realmente, porque não é. A Bíblia está dizendo que aquele que nem o seu próprio filho o poupou, antes o entregou para morrer por nós, também nos dará com ele todas as coisas. Mas o mais interessante é que você só vai ter todas as coisas através de Jesus. Tem um monte de evangelho sendo pregado por aí que a pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Ela vale mais que o mundo inteiro, mas sem Jesus, querido, ela não vale nada. Sem Jesus, ela não vai para lugar algum. E Ele não vai dar todas as coisas para alguém que não tem Jesus. Antes, olha o que diz o texto aqui, como não nos dará também com Ele, ou seja, através de Jesus, todas as coisas? O pacote da salvação e do amor de Deus está em Cristo Jesus. E sem Ele você não vai ter a plenitude do amor de Deus, a salvação e outras coisas. Tem gente que quer tudo isso, pacotão da bênção de Deus, mas não quer se entregar a Jesus sobre o senhorio de Jesus. E não vai funcionar, porque Deus tem um pacote, uma aliança. E essa aliança, ela tem dois lados. Ela tem o nosso lado, de receber Jesus como Senhor das nossas vidas, como Salvador. E tem a parte dele, de nos salvar, nos justificar e nos dar a vida eterna. Mas é uma aliança de dois lados. E a aliança está aberta, e se alguém ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, não perca tempo, essa é a noite que você deve fazer isso. E você que está na sua casa também vai estar assistindo essa mensagem também para você. Todos os planos e virtudes de Deus e o seu grande amor gigantesco está sobre o holofote da cruz de Cristo. Mas o texto continua dizendo, eu acho interessante porque Paulo faz aqui 4 perguntas muito interessantes. Primeiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele faz é, se nem o seu próprio filho entregou, também não nos dará com ele todas as coisas? Ele faz essa pergunta também. E ele faz uma outra pergunta agora no versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é quem os justifica. Ele pergunta e responde aqui. Nas outras duas ele não responde, mas aqui ele responde. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, Satanás é o grande acusador. O diabo é o grande acusador. Mas aqui é como se o diabo não existisse, a pergunta que Paulo fala. Por quê? Porque ele é tão inferior ao plano da salvação, ao gigantismo do amor de Deus, que Satanás desaparece diante do quadro. É como se fosse uma formiguinha tentando afrontar o gigantismo do amor de Deus. E tem muito crente dando poder ao diabo, que ele não tem. Mas aqui a pergunta que se faz é quem vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. A resposta está aqui. É Deus quem os justifica. E de onde vem essa justificação? Essa justificação vem de reconhecer os meus erros, me arrepender e pedir o perdão de Deus em Cristo Jesus.
Você não vai chegar a lugar algum se não se arrepender dos seus pecados. Você não vai chegar a lugar algum se realmente seu coração não se espremer diante de uma vida errada, sem Deus. Amados, o Evangelho começa a ser pregado por João Batista, dizendo: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento faz parte da porta, da entrada no reino dos céus. E Jesus, quando começa a pregar o Evangelho, ele começa também pelo ponto em que João Batista parou. Ele começa a dizer também: arrependam-se, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Mas a pergunta que faz é: se eu me arrependi dos meus pecados realmente, e reconheço Jesus como Senhor da minha vida, e o convidei para ser Senhor da minha vida, a partir desse momento eu fiz uma aliança com Ele, quem é que vai poder me acusar? Aqui que está a questão: mas pastor, eu sou pecador. Eu sou pecador, mas sou justificado pelo sangue de Jesus. Esse é o ponto. Nós não estamos falando aqui que alguém neste lugar seja santo sem Jesus. A questão é que a nossa vida vai carregar deficiências até o último dia da nossa existência. Alguns são corações muito moles, outros são corações muito duros, uns são cabeçudos, os outros são... Irmãos, Maria vai com as outras, o outro ele é bom demais, o outro, cada um tem um jeito de ser, um tem tendências de pecado numa área, o outro tem tendências em outra. E Deus sabe que nós, aos olhos de Deus, somos como ovelhas que se desviavam, cada um no seu caminho. Mas Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, diz a palavra do Senhor. Então, a partir do momento que, agora eu não quero mais lidar com a expressão crentes carnais, vamos supor que todos neste lugar tenham se arrependido dos seus pecados e estejam realmente aliançados com Jesus. Vamos partir desse princípio, porque agora é dessa forma que Paulo está tratando. A partir desse princípio, quem é que vai poder acusar essa pessoa diante de Deus? A pergunta é feita, porque estamos agora diante de um tribunal. Romanos 8 é um tribunal. Quem é que poderá acusá-los? A resposta vem: é Deus quem os justifica. E o que é a justificação? A justificação, meus queridos, é um reconhecimento de que há um agravo, há um pecado, há um erro, realmente, mas alguma coisa aconteceu para que essa culpa não caia sobre a pessoa. Ela foi justificada. E a nossa justificação foi que Jesus tomou o nosso lugar. Não é ausência de erro, ausência de culpa. A culpa caiu sobre Jesus. O cristianismo não joga as culpas para baixo do tapete. Nós não estamos passando pano. Nós não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. No cristianismo, Jesus disse: venha sobre mim toda a malignidade do homem, todos os pecados de toda a humanidade, toda a maldição venha sobre a minha vida. E Ele carregou sobre o madeiro todas as nossas iniquidades. E a partir de Jesus, quando nós estamos com Cristo, Deus enxerga Jesus em nossa vida. E nós somos justificados a partir de Jesus. Ele toma o nosso lugar da maldição. Eu acho muito interessante, uma coisa muito interessante, porque quando o homem pecou, lá em Gênesis, vamos voltar em Gênesis. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus faz um tribunal ali, e Ele chama a serpente, a mulher e o homem. E quando Ele olha para a serpente, a mulher contou a versão dela lá, mas o homem era o cabeça ali do jardim. Deus havia colocado ele, feito ele em primeiro lugar, e agora ele vai assumir a bronca, vai assumir a culpa. E Deus amaldiçoa a serpente, maldita essa. Mas quando Ele vai julgar o homem, Ele não amaldiçoa o homem. Ele desvia a maldição e faz ela cair sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa. Toda a terra foi amaldiçoada por causa do homem, mas Deus poderia ter feito cair sobre a cabeça dele, mas não fez. E a justificação de Deus qual foi? Gênesis 3,15.
porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre o descendente dela e o seu descendente. E o descendente dela vai ferir a tua cabeça. Está prefigurando Cristo. Ele, na cruz do Calvário, seria ferido pelas nossas transgressões e sobre ele caiu as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos curados, diz a palavra do Senhor. E Deus aqui não está falando, é como se fosse uma justificação. Ele está dizendo, está justificado. Tetelestai é uma palavra que diz, não tem mais acusação sobre ele. Baseado nisso, o texto responde dizendo, é Deus quem os justifica. Aí Paulo faz uma nova pergunta, quem os condenará? Quem condenará os que passaram a linha de chegada? Estamos falando dos que passaram a linha da chegada, não dos que estão no meio do caminho e vão se desviar ao longo do caminho, mas quem passou a linha da chegada, quem os condenará? E ele responde, pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui tem uma coisa muito interessante. Jesus morreu e ressuscitou. Na cruz, a ferida foi aberta. E na ressurreição, a ferida foi fechada. Ele ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Subiu, está à direita do Pai. E agora ele está numa posição, eu disse que Romanos 8 é um tribunal, e agora ele está como advogado. Porque diz o texto aqui que ele morreu, ressuscitou e agora intercede por nós. E a palavra advogado no grego é paráclito. Aquele que fala em favor de alguém. Aquele que fala em favor de alguém. E tem, aqui na terra, nós temos o Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, intercede por nós com gemidos inexprimíveis na nossa carne, meus queridos, sentindo aquilo, as dores que nós sentimos. Mas no céu nós temos alguém que recebe a intercessão do Espírito, que é Jesus Cristo, o nosso segundo advogado, nós somos dois advogados. Aleluia, um aqui na terra que intercede por nós, fala das nossas dores ao céu. Então nós temos alguém do lado do trono de Deus que intercede por nós, também dizendo a respeito daquilo que ele passou, da sua morte e ressurreição, e ele nos justifica diante do trono. Porque o texto diz aqui que aquele que está à direita de Deus intercede por nós. Isso move o teu coração? Quero abrir um parêntese aqui na mensagem. Uma das coisas que mais me incomoda, meus queridos, é que às vezes estou pegando a palavra de Deus, tenho falado das coisas de Deus, abro a Bíblia, explico para os irmãos, às vezes coloco o texto lá, esmiuço o texto e explico tudo, e o meu coração está vibrando muitas vezes, e aí depois eu vou conversar com alguns irmãos, e eu vejo que eles não absorveram nada da palavra de Deus, parece que não entenderam nada da palavra de Deus, porque suas vidas estão pobres, arruinadas, estão rastejando no pó do pecado, e eu falo, meu Deus, e tudo aquilo que foi pregado, parece que não entenderam. E nessa noite, inclusive, a minha oração ao Senhor, antes de vir para o culto, é: Senhor, abra o coração dessas pessoas, abra os olhos delas. Pai Santo, porque eles estão olhando para mim, estão aparentemente entendendo a mensagem, mas a sua vida, o seu estilo de vida, dá a impressão que não entenderam nada. Eu quero que você entenda que a vida em Cristo Jesus é pela fé, porque tudo que está escrito aqui na palavra de Deus é maravilhoso, mas se você não crer, não vai funcionar na sua vida. Se você não crer que você realmente é alguém que foi chamado pelo Senhor, justificado pelo sangue de Jesus e é uma nova criatura, as coisas não vão funcionar na sua vida, porque o justo viverá pela fé. Pastor, mas não é pela obediência? Obedecemos porque cremos. Por que alguém tem uma vida mundana muitas vezes? Porque ele não crê que ele é uma nova criatura. Por que muitas vezes um crente fracassa na sua vida com Deus? Porque ele não crê realmente o que Deus fez e o que Deus está fazendo na vida dele. Fechemos o parêntese e retornemos à mensagem. Pois foi Cristo quem morreu e quem intercede por nós.
Paulo faz uma nova pergunta, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Já veio uma voz na sua mente, no seu coração, alguma vez que Deus não te ama mais? Já veio alguma voz na tua mente dizendo que você não é bom o suficiente para andar com Deus? Já veio alguma voz acusatória no teu coração alguma vez dizendo que você não é digno de estar no meio do povo de Deus? Já veio alguma voz algumas vezes dizendo que Deus não te ama mais como te amava antes? Mas o texto responde dizendo que se eu estou em Cristo Jesus, meus queridos, e aqui eu quero fazer uma explicação, que estar em Cristo Jesus não quer dizer que você não falhe, ou não peque, ou não erre. Há uma grande diferença entre quem peca compulsoriamente porque gosta de pecar, e a sua consciência está cauterizada, e é crente, que muitas vezes está na igreja, mas tem uma vida mundana, e nem liga muito para a questão de se santificar para Deus. E há uma diferença entre aqueles que quando pecam, seu coração fica dolorido. Eles choram diante do Senhor. Eles dizem, Deus, não deveria ser assim. Eu não quero viver uma vida longe, distante do Senhor. Como diz aquela canção, distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. E quantas pessoas, muitas vezes, choram diante do Senhor, dizendo, Deus, eu não quero que a minha vida seja uma vida marcada pelo rastejamento, Senhor Deus, no pó da terra, mas eu quero viver aquilo que a Tua palavra diz. Amados, há uma diferença entre crentes mundanos que não se importam, não têm o temor de Deus, e crentes que se importam. Porque a palavra do Senhor diz que para esses que se importam, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Porque Deus sabia no seu plano eterno que mesmo Jesus tendo morrido por nós na cruz, e mesmo o Espírito Santo estando em nossas vidas para nos dar a vitória, uma vez ou outra nós poderíamos errar. E o problema não é o erro, o problema é como eu me comporto diante do erro. Porque às vezes eu estou pregando a palavra de Deus e vários irmãos já me procuraram depois do culto dizendo, pastor, a mensagem que você está pregando dá a impressão que eu estou muito longe dessa perfeição que está sendo pregada. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe de todas essas coisas. E na aliança que Ele fez conosco, já estava previsto que nós iríamos falhar. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, eu disse toda iniquidade. Fiel e justo, fiel ao quê? Fiel a nós? Não. Fiel à aliança que Ele fez na cruz. E é óbvio que se eu estou aliançado com Cristo, a fidelidade dele cai sobre a minha vida. Porque Ele sabe que Ele é o perfeito do lado da história e que nós somos o lado imperfeito. Ele sabe que o amor dele não falha, mas o nosso falha. Ele sabe realmente que Ele deixou o seu trono de glória e tudo aquilo que Ele é e tinha realmente, e que nós, meus queridos, éramos pessoas pequenas, falhas, distantes de Deus. Ele sabe de todas as coisas, sabia de todas as coisas, mas Ele fez aliança mesmo assim. Agora, não justifica. Sabendo de todas as coisas, nós queremos justificar os nossos erros. Não justifique os seus erros, porque para os seus erros, a única justificativa que tem é a cruz de Cristo. Não tente justificar você o seu erro, porque não tem justificativa por você mesmo.
Os nossos erros precisam estar crucificados na cruz de Cristo. Isso vem de arrependimento. E Paulo, quando ele diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta, a tribulação? Alguns irmãos pensam assim, se eu estou passando essa aprovação, talvez seja porque Deus não me ama. Não, nem a pior tribulação da terra pode te separar do amor de Deus. Eu já vi crente desistindo porque passou a tribulação. Não, a tribulação sua não vai te separar do amor de Deus. O texto continua perguntando, quem nos separará do amor de Deus? Angústia? Mesmo que você tenha síndrome do pânico, angústia, ou se sinta desesperado em uma determinada situação, ou algum outro desespero ou depressão, nada vai poder te separar do amor de Deus. Você está sendo perseguido, vai ser perseguido, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós falamos e cantamos a respeito da perseguição que houve no primeiro século. Você sabia que a maior perseguição que já houve ao cristianismo em toda a história da humanidade foi no século XX? Nunca se matou tantos cristãos como no século XX, por perseguição, por serem cristãos. Nós no Brasil, às vezes estamos vivendo dentro de uma bolha, e nós não estamos sabendo o que está acontecendo no resto do mundo. A perseguição corre desenfreada em muitos países. E tem muitos irmãos nossos que estão morrendo realmente, a perseguição ela continua. Fome pode nos separar do amor de Deus. Tem muito crente quando passa fome, irmãos, ele perde totalmente o controle da situação. Ou a nudez. Nudez é estar desprovido de recursos e de roupa, ou das coisas mais básicas. Fala, Deus. Ou o perigo, ou a espada. Alguma coisa dessa pode separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todo dia, à morte todo dia. Ou seja, nós corremos risco de morte todo dia. Quer seja por perseguição ou os riscos naturais da vida. Paulo aqui está falando uma coisa muito interessante, que não é porque eu sou de Cristo e o Espírito de Deus habita em mim, e Ele me chamou para ser mais do que vitorioso, que eu não vou passar os perrengues da vida, não vou passar as dificuldades. Muitos crentes, irmãos, tremem, e ali eles envergam diante dos momentos difíceis que passam na vida, porque eles imaginam que a vida com Cristo é desprovida de dificuldades. Paulo está dizendo que não. Não é todas as coisas darem certo para você que vai te marcar como mais que vencedor. Versículo 37 diz que nós somos hipervitoriosos em todas essas coisas, ou seja, na perseguição, seja na estar desprovido de recursos, nas doenças, nas situações de angústia, em todas essas coisas, nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Ele diz, mas em todas essas coisas, é por isso que esse versículo não pode ser pego isoladamente. Tem crente que coloca lá no carro, na casa, mas em todas, ele não coloca nem em todas essas coisas, coloca em todas as coisas somos mais que vencedores. Do que Paulo está falando? Está falando dos perrengues da vida, das dificuldades. Ele está falando, como o caso que a Luciana citou aqui. Que dor, que dificuldade foi na família. Ser vencedor em cima de coisas fáceis, querido, não é ser vencedor. Se você tem uma corrida que você é o único a correr, e é só você que vai passar a linha de chegada, isso aí não é. Que prêmio você merece? Eu vou correr até na porta e quero ganhar um troféu. Mas só você que está concorrendo, ninguém vai estar concorrendo com você, não. E é uma corrida que você faz com tranquilidade. Que vitória é essa? Que vitória é essa ter o bolso cheio de dinheiro, recursos sobrando para todos os lados? Que vitória é essa? Que vitória é você ter seus sentimentos, suas emoções em plenitude? Realmente tudo dando certo na sua vida e todas as coisas funcionando bem e tudo mais. Que vitória é essa? Ora, até o mais fraco dos homens, que não tem Deus,
vai se sentir vitorioso, mesmo sem Cristo. Mas onde é que está a vitória do cristão? A vitória do cristão está exatamente nas tribulações, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então perceba que não tem vitória sem Jesus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou através daquele que nos amou. Você não é vencedor porque você é bom. Pare de achar que você é vencedor porque você é inteligente. Você não é mais que vencedor porque você tem qualidades, características, dons ou talentos. Você é mais que vencedor por causa da cruz de Cristo, por causa da ressurreição dele, porque ele está à direita do céu, intercede por nós, para que nós não caiamos. Você é mais que vencedor porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para continuar até o último dia da sua vida. Você é mais que vencedor porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa seguro à sombra do Onipotente. Você é mais que vencedor porque realmente tem alguém que intercede por você para que você não caia no dia a dia. O Espírito Santo geme por você com gemidos inexprimíveis. E diante do trono nós temos alguém que te representa, aleluia, falando realmente das suas angústias e as suas dificuldades. Mas ele está representando você, intercedendo por você para que você tenha força. Você é mais que vencedor porque ele dá ordem aos seus anjos para que te guardem, para que você não tropece nas pedras escondidas ao longo do caminho. Você é mais que vencedor porque a marca do sangue de Cristo está sobre a sua vida. Porque o selo do Espírito Santo está sobre você. Você é mais que vencedor porque ele ressuscitou para te dar vida com abundância, vida vitoriosa. Você é hiper vencedor. Hiper vitorioso, é isso que diz no grego. Hiper vitorioso, mais que vencedor. Porque Deus planejou assim antes do universo ser formado. Há um plano na minha vitória. Minha vitória não é conquistada por acaso. Há um plano e todo um trabalho de Deus para que você seja hiper vitorioso. As 7 cartas escritas no livro de Apocalipse, todas elas são endereçadas ao que vencer. Então, não justifique as suas quedas, não justifique os seus momentos de pecado, não justifique nada disso. Você tem que olhar para o céu e dizer, eu não vou aceitar rastejar sobre a terra. Porque isso que o maligno quer. A palavra do Senhor diz assim, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, prêmios diferentes, as 7 cartas. Mas é muito interessante que diz, para que você guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E a palavra coroa, no grego, tem 2 palavras que se referem a coroa. Os irmãos que vieram no curso sabem disso daí. Há 2 palavras. Quais são elas? Stefanos e... Oi? Eu não estou entendendo. Diadema. Tem 2 palavras. Uma delas é diadema. Diadema é a coroa de rei. E Stefanos é coroa dos que corriam, dos que lutavam e venciam. São 2 tipos de coroa diferentes. A coroa que o crente vai receber não é coroa de rei, não é diadema. Quando a palavra diz lá, para que você tome cuidado para não cair, não parar ao longo do caminho, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, está dizendo, eu darei a você, ao Stefanos da vitória, a coroa para aquele que vencer. Aquele que passar a linha da chegada. Aquele que não
parar ao longo do caminho, não desanimar ao longo da jornada. Receberá o quê? A coroa de vencedor. Coroa da vitória. E tem uma coroa esperando você depois da linha da chegada. Então, se o maligno disser para você tentar negociar pratos de lentilha com você, com a sua alma, para que você desvie ao longo do caminho, pare ao longo do caminho, tem uma coroa esperando você, e ela não é coroa dos louros dessa terra, mas é uma coroa incorruptível, diz o apóstolo Paulo, guardada para aqueles que vencerem realmente. Porque eu estou certo, diz a palavra do Senhor, versículo 38, que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, as maiores autoridades espirituais, sejam elas anjos ou demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu vi um pastor que estava falando a respeito desse assunto e ele estava dizendo que ele não acredita no inferno, porque diz, não acredito que um Deus, um Pai amoroso, realmente vai mandar alguém para o inferno, porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem isso, nem aquilo vai poder nos separar do amor de Deus. Não vai separar do amor de Deus. Só que ele não citou o que está depois da vírgula aqui. O amor de Deus que está onde? O amor de Deus, meus queridos, que está em minha vida através de eu estar em Cristo Jesus. Se eu estou sem Cristo Jesus, o amor de Deus não está sobre a minha vida. Porque todo esse texto diz sobre o amor de Deus, nada poderá me separar do amor de Deus que está onde? Onde está localizado o centro do amor de Deus? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui é muito interessante porque nada, ninguém, nem o tempo, nem a eternidade, nada vai poder nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Isso está mostrando, preste bem atenção, que eu sei que as crianças estão entrando, mas preste bem atenção no que eu vou falar agora, para que você não perca o fechamento dessa mensagem, que é maravilhoso, meus queridos. Qual é o maior bem do crente? Qual é o maior bem que alguém pode ter? Eu quero que você responda para você mesmo, porque dependendo de onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Qual é o maior bem que um crente pode ter? O maior bem que o crente pode ter, e o texto está dizendo isso, está nos ensinando, é o amor de Deus. Para os filósofos, o amor é algo abstrato. Para Deus, o amor é mais concreto que o universo. O amor de Deus não é algo fantasioso, não é algo imaginativo, não é algo para se sentir. O amor de Deus é algo palpável, é algo para eu pular em cima porque é sólido. O amor de Deus não chacoalha. Pode passar os céus, a terra, a eternidade, mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, o texto está dizendo e nos ensinando, Paulo está dizendo que eu posso passar qualquer coisa nessa vida, mas o meu foco é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada poderá me separar do seu grande amor. E grande amor é o tema que ele está dizendo, estamos num tribunal sendo julgado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas no final desse julgamento ele está dizendo que a súmula de tudo é que o grande juiz, ele tem um advogado ao nosso lado e o grande amor de Deus é o que impera sobre as nossas
nossas vidas, não há bem maior, não há nada mais concreto que o seu amor, o bem mais sagrado. Ele diz, nem os anjos poderão mexer nesse amor, nem os principados e potestades, nem o passado, o presente ou o porvir vai poder mexer em alguma coisa desse amor, porque é completamente sagrado para Deus, o amor que Ele tem por você, pela igreja dEle, pelos que vão passar a linha da vitória. Nada pode passar, nada pode tocar no amor de Deus. Deus não permite que Satanás toque no amor, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui está um grande segredo, talvez você diga, pastor, mas por que isso é tão importante? Salvação é mais importante. Irmãos, a salvação é fruto do amor de Deus. Vocês disseram, o Espírito Santo é o bem maior. O Espírito Santo em nossa vida é fruto do amor de Deus. Tudo que nós temos hoje é fruto do seu grande amor, e tudo se resume no amor de Deus, no gigantismo do seu amor, na concretude do seu amor. E aqui está um segredo, porque muita gente se sente não amada, se sente distante. Um dos maiores dilemas da nossa sociedade é que pessoas muitas vezes se sentem sozinhas, solitárias, mesmo cercadas por muitas pessoas. Se sentem órfãs de uma paternidade. O texto está dizendo que não. Quando você crê no amor de Deus, isso completa a sua vida. Independente de você ter tido pai ou mãe, de não ter ninguém do seu lado ou não, isso é secundário. Embora as pessoas necessitem de ter alguém, fisicamente falando, perto de si, mas o amor de Deus, Ele vem completar todas as nossas deficiências. Porque o Senhor vem sobre nós, irmãos, nesse tribunal, Cristo remove a culpa das nossas costas, põe sobre as costas dEle, nos abraça e diz, você não está mais sozinho. Eu te amo e nada vai poder me separar do amor que eu tenho por você. E quando você se sente amado, você passa a ser uma pessoa bem resolvida. Porque nós temos muitos crentes mal resolvidos, porque eles sabem do amor de Deus, mas eles não creem plenamente no amor de Deus. Porque você, quando crê plenamente no amor de Deus, você vai dizer às circunstâncias ao seu redor, a fome, a nudez ou a espada, eu não estou sozinho. Você vai vir as doenças sobre a sua vida, você vai dizer, eu não estou sozinho, eu tenho alguém que me ama. Há um amor sobre a minha cabeça, há um amor sobre a minha vida. Sua bandeira sobre mim é o amor, como diz o livro de Eclesiastes. Aleluia, eu sou selado com o amor de Deus, há um amor gigantesco. Este amor, meus queridos, me faz sentir mais que suficiente, mais que vencedor, abastado, aleluia. O dinheiro dessa terra, prata e ouro, não se compara com o amor de Deus. Nada pode se comparar com este amor, com o fruto deste grande amor. Aleluia, porque esse amor passa o tempo, as estações, mas o seu amor continua fixo sobre aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Nada e ninguém, nem o tempo, nem o porvir, nada poderá me separar do bem maior que existe em todo o universo, que é o amor de Deus. É o seu amor. E eu volto para a pergunta que foi feita no começo, aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por nós, também não nos dará com ele todas as coisas? E depois desse grande amor virá um galardão, uma recompensa. Talvez você pergunte, recompensa por causa do quê? A graça não tem merecimento. Mas e as coisas que nós fizermos aqui na terra? Essas serão passíveis de galardão, recompensa. Você não é salvo por mérito próprio, mas por esforço. Esforço tem que ter junto também na salvação. A obra da salvação foi feita por Cristo Jesus. Mas Ele nos dará, através de Cristo, com Cristo, todas as coisas. Todas as coisas.
Será que você pode olhar ali na frente, meus queridos? Aleluia. Ali na frente tem uma fita. Tem uma fita. Aleluia. Tem uma fita ali na frente. E tem uma torcida imensa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que aqueles que já viveram nessa terra, são testemunhas realmente, pela fé, viveram pela fé, são testemunhas realmente que estão torcendo, para que a igreja passe realmente aquela fita da vitória, onde correndo, alguns vão chegar se arrastando, mas vão ter que chegar até lá. Outros estão cansados e talvez sejam se sentindo, eu não consigo, mas um irmão do seu lado vai te abraçar e vai dizer assim, você não vai parar ao longo do caminho. Você não vai parar, há um prêmio a alcançar, há uma coroa do outro lado daquela fita. Você vai ter que passar a linha da chegada, e o diabo vai soprar no seu ouvido, você não consegue, você não é justo, você não pode, aleluia, mas a palavra do Senhor diz que nele, eu sou hiper vitorioso, eu sou mais que vencedor, excessivamente vitorioso, mais do que todas as recompensas e prêmios que já houve nessa terra, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam o Senhor, aleluia, está sobre a tua vida, não perca o prêmio daquilo que Deus preparou para você.